Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2024, e hoje os nossos abraços também vai para o Giovanni, lá de Porto Nacional, no Tocantins, o qual me passou a relação aqui também. Ontem nós falamos a algumas pessoas que ele compartilha o nosso evangelho todo dia, a palavra da salvação, e hoje vai para a cidade de Ipueira, no Tocantins. É a dona Terezinha, Terezinha de Jesus, conhecida por Jesus, o Melquides, que é lá da Secretaria de Cultura, Maria da Conceição, o Alice de Souza, da distribuidora, Detinha de Venceslau, Dona Dadá da Pousada 5R, e Aristeu, que é policial e é do Terço dos Homens, o Jorge Rodrigues, a Janete, o Zé Neto de Souza, o Balbino e o Maurício Quirina da Fazenda Formiga, e também o padre Dorivan, que é lá de Poeira, da comunidade Santo Antônio. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e vos guarde. E nos acompanhe aqui diariamente pelo nosso canal Palavra da Salvação, esse canal destinado à evangelização, a nós levarmos a palavra de Deus a tantas pessoas. E também quero mandar um abraço aqui para Claudete Kruskovski, espero que tenha falado certo o seu nome, que o nome é meio complicado, mas ela não deixou a cidade dela no comentário no nosso canal no YouTube. Então, Claudete, se você puder deixar a cidade qual que você mora, a gente vai estar falando aqui, e que Deus também possa te abençoar e que a cada dia você caminhe nos caminhos do Senhor. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 20, versículo do 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim também morreu a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos, de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão igual aos anjos, serão os filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos traz essa palavra. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Queridos irmãos, esse encontro de Jesus com os saduceus, eles que não acreditam na ressurreição, mas vão para colocar Jesus à prova, coloca ele numa situação da ressurreição. E aqui eles vão contar dessa mulher que se casou, desse homem que se casou, e tinha 7 irmãos. Casou o primeiro, morreu o segundo, o terceiro, todos os 7 casaram e não deixaram descendência. E por fim a mulher morreu.
E a pergunta dos saduceus é: quando ela no céu, quem será o marido dessa mulher? Precisamos entender, meus irmãos, que Jesus vai nos mostrar claramente. Nessa vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que foram dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem se dão em casamento, e não poderão morrer, pois serão igual aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. A morte não é o fim, mas é o começo da vida. E Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus da vida eterna. Nós estamos aqui nesse mundo peregrinando. E muitas pessoas se apegam a esse mundo como se ele não fosse passar. E ele irá passar para todas as pessoas. E também assim, muitas pessoas contemplam o céu como as coisas desse mundo. É o que Jesus vai dizer. No céu não se casa, não se dá um casamento. Seremos como os anjos glorificando a Deus. Assim, quando ressuscitarmos dos mortos, nós viveremos a graça plena em Cristo Jesus. O casamento, quando nós vamos nos casar e o padre assistente, é até que a morte nos separe. A partir daí nós seremos como os anjos, se assim caminharmos no caminho do Senhor, como Jesus nos disse, formos dignos da vida futura. O reino dos céus é muito diferente do da terra. Aqui nós vivemos essa coisa da carne. No céu nós viveremos a plenitude do Espírito. E foi para Deus que nós fomos criados. E foi para Deus que nós voltaremos. O inferno nada mais é a agonia, o dor e o desespero da alma, porque ela é uma figura divina. Porque nós somos criados à semelhança de Deus. A nossa alma é o Espírito que foi criada por Deus. E Deus quer que todos voltemos para Ele. E quando as pessoas vivem esse mundo, no mundo da carne, longe de Deus, longe dos seus mandamentos, longe da sua palavra, essas pessoas não ressuscitarão para a vida eterna, mas viverão no fogo do inferno, que é essa ausência de Deus, essa ausência que a alma sente de Deus, de voltar para o Pai. Por isso, meus irmãos, esse Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Essa é a felicidade plena, viver inteiramente para Deus. Por isso, meus irmãos, estejamos prontos para quando formos chamados para prestar contas para a nossa vida, para que assim, caminhando, cumprindo os mandamentos, escutando a palavra de Deus, nós possamos um dia ser como os anjos, louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade, na felicidade plena com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para todos. Que Deus os abençoe.